Oi pessoal, então aqui respondendo as questões da lista de exercícios, certo? Como dito, eu vou responder duas questões para que vocês possam utilizar elas como base para as demais. Então, abrir aqui o meu PyDroid. Vejam bem, nessa primeira questão eu peço o seguinte, olha, calcule a tabuada do número 13. Tá? Então, quando a gente vai calcular a tabuada de um número, tá? No caso aí do 13, como é que a gente faz? A gente faz 13 vezes 0, aí depois 13 vezes 1 e assim por diante. Então, se a gente observar, o que é que acontece aqui? Toda vez nós temos o número 13 fixo e quem muda é o número que a gente está multiplicando até o número 10. Então, nós vamos utilizar um laço de repetição e esse número que sempre está se alterando, nós vamos utilizar como variável de controle, ou seja, a gente vai iterar o nosso laço até o número 10 e depois disso a gente vai multiplicando e vai mostrando o resultado de cada um. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso, tá? Qual o número que eu quero calcular? A tabuada. O meu número que eu quero calcular a tabuada é o número 13. Tá? A tabuada vai de 0 a 10. Então, eu vou chamar aqui de meu controle inicia em 0. Então, enquanto o meu controle, minha variável de controle, for menor, tá? Menor igual a 10, faça, aí eu vou botar os dois pontos, faça o quê? Print o meu número vezes o número de controle. Então, na primeira vez que ele entrar aqui, esse meu número de controle é 0, ele é menor do que 10, então ele já vai entrar, vai atender essa condicional aqui em cima, tá? Na segunda vez que ele entrar, a gente quer que o nosso controle seja 1. Na próxima vez que ele entrar, seja 2 e assim por diante, até que ele chegue em 10. Então, eu preciso aqui embaixo dizer que o meu controle para cada volta, cada iteração que ele tiver aqui, tá? Ele vai receber mais 1. Então, vou executar meu código, olha. Meu código eu tenho 13, 26, 29, 32 e assim por diante, tá certo? Por quê? Porque aqui eu passar um probleminha de espaço ali, eu posso até fazer isso aqui, ó. Pronto. Posso fazer isso aqui só para melhorar a visualização, tá, gente? Então, aí, para melhorar a visualização, você está cortando um pouco. Então, 0, 13, 26, 39, até que 10 vezes 13 é 130. Então, é assim que a gente calcula a tabuada. E aqui eu posso calcular a tabuada para qualquer número e assim por diante. Tá? Uma outra questão que eu pedi aqui na lista foi o seguinte, olha, leia do teclado uma lista com 5 números inteiros e imprima o de menor valor. Então, nessa questão, eu quero que você leia aqui, tá? 5 números inteiros. Então, vamos supor qual é a lógica disso daqui. Se eu estou lendo 4, 1, 5, 8 e 9 são 5 números inteiros. Qual é o de menor valor? É o numeral 1. Mas isso a gente sabe porque nós estamos utilizando o maior processador que existe, que é o nosso cérebro. Como é que eu resolvo isso aqui com a lógica matemática? Então, se eu tenho o número 4 e eu não tenho mais nenhum outro número, o número 4, ele é o de menor valor. Então, se eu falasse, ó, qual o número de menor valor numa sequência de um número apenas, é ele próprio. Beleza. E na sequência de dois números, 2 e 3, como é que eu sei quem é o de menor valor? Eu pergunto aqui ao meu Python, por exemplo, 2 é maior ou 2 é menor que 3? Aí o que o Python responder, eu vou saber qual é o menor número. Se eu tenho uma sequência de 3 números
Aqui, 2, 3 e 5. Como é que eu sei quem é o de menor valor? Eu de novo vou perguntar ao Python. Python, 2 é menor do que 3? Aí ele vai me responder, sim, é. Mas para 2 ser o menor número dos 3, ele precisa ser menor do que 3 e menor do que 5. E assim por diante. Então, toda vez que eu adiciono novos números, eu tenho que sair fazendo esse tipo de verificação. Mas isso se a gente não conhecesse nossa estrutura de repetição, nosso while, nosso for e assim por diante. Tá? Por quê? Porque, vejam bem, a gente pode utilizar esse laço para armazenar o de menor valor com essa única pergunta. Olha, esse número é menor do que o de menor valor que eu já tenho guardado? Aí ele vai responder sim ou não. Se não for, eu não faço nada, porque o de menor valor eu já conheço. E assim por diante. Então, transformando essa lógica em código, tá? A gente vai vir aqui, ó, for. Eu vou chamar aqui, ó, i vai ser a minha variável de controle do for, tá? Vou usar aquela funçãozinha do range, que é para eu fazer com que o meu laço de iteração ele execute as 5 vezes do que é pedido, né? Porque ele pede para a gente receber 5 números. Então eu vou fazer o seguinte, olha, vou for in range, aí aqui ele vai executar 5 vezes. Eu vou pedir agora, ó, número é igual, ele disse que era inteiro, então input, aí vou pôr aqui, ó, digite o número, aí vou pôr agora o igual, pronto. Aí aqui ele recebeu o número, beleza. Agora eu preciso criar a lógica do menor. Quem é o menor número em qualquer sequência que eu ainda não conheço qual é a sequência? Não existe. Então eu vou assumir que meu menor número ele é o 0. Então quando eu começar aqui, eu posso assumir que é um número negativo, qualquer coisa. Então quando começar, o meu menor número é o 0. Beleza. Aí como é que agora eu sei se o número que o usuário está informando ele é maior ou menor do que o valor que eu guardei? Eu venho aqui, ponho o meu if e faço isso, olha. Se o número ele for menor do que o número que eu já guardei como menor, que no meu caso é o 0, então o menor número agora é esse número que o usuário está informando. Menor vai ser igual a número. Se esse número que eu informar agora for maior, então eu não faço nada. E assim por diante. Então eu vou fazer isso 5 vezes, já que ele pediu a sequência de 5 vezes. Ao final, eu vou imprimir aqui, olha, e dizer ao usuário: o menor número é... Aí eu vou colocar aqui qual foi o menor número, é o que vai estar armazenado na minha variável menor. Vou executar. Então, ó, digita o número, vou digitar 10, vou digitar, 105, eu digitei errado, 5, 3, 9, 9, 20. Opa, eu me esqueci só de imprimir aqui rapidinho. Deixa eu só colocar aqui, porque eu estou juntando, eu preciso dizer agora, ele é um inteiro, eu vou só dizer agora que eu quero usar ele como o string. Então, pronto, agora vai. Então, 105, 5, 3, 9, 9 e 21. O menor número é 0. Que foi que eu errei? Então vamos lá. Se o número ele é menor do que o menor, então não tem nada errado. O 0 foi o menor número que eu informei, de fato. Então eu vou informar aqui, ao invés de informar 0, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um número bem grandão aqui, ó. Pronto. Então lá, vamos lá. 105, 3, 2, 1. 9, 9, que é o menor número, 1.
e assim por diante, né? Eu acabei só trocando a lógica pensando no número maior, por isso que eu informei o zero, tá certo? Então, mas é isso. Se eu fosse considerar quem é o maior número de cinco números, por exemplo, basta eu agora assim botar o zero aqui e aí trocar o meu sinal de menor por maior e eu vou saber qual é o maior número da minha lista e assim por diante. Então é isso, pessoal. Aí fica aí o exercício, qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvida, vocês me avisam, tá bom? Escreve aí nos comentários. Abraço!